Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Deixa eu contar algo aqui pra vocês que aconteceu ontem. Quarta-feira, nem lembro se é dia 18 ou é dia 19. Estava voltando da igreja lá do outro lado da cidade. Moro aqui em Vitória da Conquista, né? E não é uma cidade pequena. Eu moro em uma ponta da cidade. Eu estava pregando lá na outra ponta da cidade, bem longinho. E depois de uma pregação que eu me senti maravilhosamente bem, eu senti uma presença grandiosa da parte do Senhor. Eu tive um envolvimento na pregação como há muito tempo eu não tinha. Se você quiser ouvir a pregação, foi lá em Efésios 6, fala como usar as armaduras de Deus. Se você já ouviu milhares e milhares de pregações sobre Efésios 6, você já aprendeu tudo sobre as armaduras de Deus. Você já sabe quais são e você sabe o significado delas. Porém, você não sabe usá-las. Mesmo ouvindo essa pregação por milhares e milhares de vezes, até mesmo por 10 ou 20 ou mais anos, e você nunca soube usar essas armaduras. Na pregação, Deus tocar no meu coração para falar isso. E tudo bem. Quando eu estava voltando da igreja, em dois momentos, até que eu chegasse em casa, porque eu tive que pegar 2 ônibus, já disse, estou do outro lado da cidade, um pouquinho longe de casa. Foi literalmente uma viagem de 1 hora até eu chegar em casa. Peguei 2 ônibus e eu me deparei com dois bêbados em dois momentos diferentes. Um bêbado, enquanto eu estava lá no terminal de ônibus do centro da cidade, quando eu já tinha pegado o ônibus, estava no terminal aguardando outro. Me aparece um bêbado e me fala de Jesus. Ele fala um verso de uma canção, depois fala ali algumas mensagens assim, como se fosse um profeta que chegou ali, mas era um bêbado. E pouco depois, quando eu pego o ônibus, um pouco mais à frente, um outro bêbado. Só que este já não era daqueles bêbados lá que perdeu a noção totalmente do que está acontecendo e de onde está. Aquelas pessoas que ainda bêbado, mas que está com sua consciência e começa a falar tudo o que vem na mente. Começa a desabafar, começa a falar. Foi um bêbado que estava consciente. Estava se divertindo, entre aspas, né? Estava se divertindo com muitas mulheres e tudo mais. E ele começou a falar mal de um pastor, né? Ele começou a falar mal de um pastor, começou a falar mal da igreja, começou a falar mal porque o pastor fez algo, né? Só que ele estava falando algo bom que o pastor fez, mas claro que não foi bom para ele, mas foi algo aconselhável de um pastor fazer. Então, não foi polêmica contra o pastor ou contra a igreja que ele levantou ali. Mas você vai entender mais para frente, você vai entender melhor essa história. Antes de dar prosseguimento, eu quero pedir a você que se inscreva, deixe seu joinha, ative o sininho para que esse vídeo possa alcançar mais vidas. Só que também eu quero te fazer uma pergunta antes de dar seguimento. Você parou para prestar atenção? Dois bêbados. Um falou de Jesus, as ovelhas, e o outro falou mal do pastor e mal da igreja. Com qual eu fiquei mais feliz e com qual eu fiquei mais triste? Talvez você diria que eu fiquei mais feliz em ouvir o que falou de Jesus e apacenta as ovelhas, e fiquei mais triste por causa do outro que estava metendo a porrada no pastor e na igreja. Mas foi o contrário. Claro que eu não ficaria feliz em nenhuma das situações, mas se me falar qual me causou mais tristeza, o que me causou mais tristeza não foi nem o pastor, o bêbado que estava falando mal do pastor, ou que estava falando mal da igreja. O que me causou mais tristeza foi o que chegou para mim e falou maravilhosamente sobre Deus. E você vai entender comigo aqui o porquê isso não me causou alegria, e sim tristeza. Vou começar por esse. Não, vou começar pelo que estava falando mal do pastor. O rapaz estava enchendo a cara de bebida, estava enchendo, tomando todas, né? E dizendo ele que estava se divertindo, estava curtindo algumas mulheres. E o que ele estava dizendo?
Ele tá dizendo que estava aí contratando um advogado para lutar pelos seus bens. Por quê? Porque chegou um pastor, né? Nas palavras dele. Chegou um pastor e fez a cabeça da esposa dele. A esposa dele largar ele. Ele vivia no mundo das bebidas e mulheres e curtição e tudo mais. Talvez ele não tinha fidelidade à sua mulher. E ele, né? Deus abençoe que eles se entendam, que ele largue o vício, volte para sua família e que sejam felizes. Porém, ele estava lá desabafando no ônibus, falando mal do pastor e mal da igreja. Aquele pastor conseguiu fazer a cabeça dela e ela me largou. E eu não tô nem aí pra ela. E ele começando a meter o pau na mulher, no pastor, na igreja, como se... mas sim do pastor que fez a cabeça dela contra ele. E começou a falar mais um bocado de coisa. Mas por quê? Só o outro me causou mais tristeza? Porque só o que me falou de Deus e coisas maravilhosas, coisas lindas me causou mais tristeza. Porque, irmãos, preste bem atenção. Eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas que vão assistir esse vídeo já aconteceu com os trajes de crente. Fique em um lugar e certamente aparecerá alguém para falar com você, porque comigo não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Se eu estou lá no centro da cidade ou em qualquer outro lugar, e dessa outra vez que aconteceu, eu também fui no centro. Mas se eu estou no centro, em qualquer lugar que tenha movimento, e eu estou com vestes, não vestes sociais, que caracteriza um cristão ou alguma coisa do tipo, mas vestes mais, vestes que não é social. Eu fugi até a palavra aqui do que eu ia falar. Então, essa pessoa certamente não viria a mim, mas simplesmente porque a pessoa me viu de terno e gravata e com a Bíblia na mão, ele deu uma volta, me viu de longe, deu uma volta e veio falar de Jesus para mim. Ele começou a falar bem distante, houve esta canção. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa, você se cansou de tanto sofrimento, mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Olha só que interessante, isso impactou meu coração e me deixou, ao invés de me deixar alegre, me deixou ainda mais triste, porque é como se a tivesse gravada no seu coração, falando para ele: olha a sua situação agora. Ele bêbado, a situação que estava foi algo bem triste. Então aquilo me causou tristeza também por esta parte. E sabe por que me causou tristeza? Porque eu sei que aquela vida estava no seu coração, aquelas palavras todas. E com certeza aquele rapaz era sim um cristão, um servo de Deus, porém estava perdido e está perdido. Está como a ovelha perdida, está como uma dracma perdida, ou o filho pródigo. Deus abençoe que ele volte também. E por que eu decidi gravar esse vídeo falando disso? Porque aconteceu outras vezes, e se aconteceu outras vezes comigo, eu creio que já aconteceu com muitos de vocês que possivelmente assistiram esse vídeo. É só você colocar os trajes de cristão, certamente vai vir um bêbado falar de Jesus para você. Porque essas pessoas talvez é a alma deles pedindo socorro. Veja quem você era antes. Quando a pessoa perde um pouquinho do controle de si por causa da bebida, a sua alma está gritando por socorro. E aquela pessoa lembra de quando antes estava na presença e ela vem falar de Deus. Isso não são só os bêbados, não. E não foi só uma vez, nem duas, nem três. Eu estou trazendo a memória que tem várias vezes. Pessoas que estão drogadas, que começam a falar do Senhor de forma maravilhosa. E eu fiquei profundamente triste. E depois desse rapaz dizer
eu achei interessante. Nossa, eu achei interessante. Eu estou aqui tentando procurar palavras para continuar a falar, escrever este momento. E aí, comente o que você acha. Pessoas como estas, tem muitas outras pessoas por aí que talvez não esteja embriagado pela bebida ou drogado com essas drogas ilícitas, mas quem sabe você está embriagado com as suas emoções, quem sabe você está cansado com tantos outros tipos de coisas, tentando procurar alegria em outro lugar onde você não vai achar, e a sua alma grita por socorro, dizendo: o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Clame por Ele e Ele vai te responder. Grite por Ele, grite por socorro. Não sei como, sei que não é fácil, mas Ele pode todas as coisas e você sabe disso. Não estou falando para você que vai ser fácil não você largar todos esses vícios, ou ainda que não sejam vícios, mas que sejam coisas que prendem a sua atenção e que não permitam você voltar para os braços do Senhor. Eu sei que não é fácil, eu sei, mas você também sabe que isso para Deus não é nada. Se você pedir, clamar por socorro com fé, Ele vem te socorrer. Ele vem tirar você dessa tristeza. Ele quer tirar você dessa solidão. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar você em um vaso que lhe apraz. Você pode estar ainda só os cacos, mas ainda é vaso. Pode estar doendo, pode estar machucado, pode estar no chão, mas Ele te levanta. Ele está contigo. Compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas, para que muitas e muitas pessoas venham ouvir esta mensagem de esperança, a fim de que elas possam saber que o Senhor está lá de braços abertos, somente esperando ela para abraçar, para transformar.